Olá, o meu nome é Luísa, eu estarei dando continuidade à apresentação do livro Policiais no Rio de Janeiro, do autor Thomas. Espero ser breve, que não seja uma apresentação nem extensa e nem maçante. Falarei sobre a Lei de 1881, sobre guardas municipais, nacionais e polícia militar, ok? Vamos lá, então. Em 6 de julho de 1831, a Assembleia aprovou uma lei, dando ao governo central amplos poderes de manter e definir uma ordem pública. Essa lei, ela deu início a uma centralização conservadora, pelo menos no exercício do poder policial. A lei submetia claramente os juízes de paz à autoridade central, além de desafiar a influência política das unidades militares. Então, várias disposições pareciam sempre estar reforçando o poder do juiz de paz, né, dando-lhe autoridade sobre os crimes contra a ordem pública. O que seria esses crimes contra a ordem pública? Seria lá o ajuntamento ilícito, onde estava mais de 3 ou mais pessoas juntos cometendo algo ilícito. E antes da lei, o que era pago por multa em dinheiro, agora seria em cárcere, de 3 a 9 meses. E também o uso de armas de defesas, perturbação da paz. Então, o juiz de paz, ele não tinha somente autoridade sobre os crimes contra a ordem pública, ele também tinha o poder de designar um delegado e mais 6 outros guardas civis para formar um quadro de protopolícia. E o que seria esse protopolícia? Seria a divisão militar da Guarda Real da Polícia do Rio de Janeiro, ou seja, em cada um dos 16 distritos judiciais da cidade haveria guardas civis. Então, acabou lá também se estabelecendo um símbolo de grande importância, né, para a autoridade civil, que seria um insígnia que eles usariam para eles serem reconhecidos, para eles serem obedecidos e respeitados. Além de enquadrar os juízes de paz na estrutura de autoridade do governo central, a Lei de 6 de julho, ela determinou a substituição de soldados por guardas municipais civis. Então, como amparo da força policial em cada distrito judicial local, como eu expliquei anteriormente. Então, para garantir que somente os superiores de hierarquia socioeconômicos ingressassem na guarda, tinha um requisito. O requisito era qual? A pessoa ganhar mais de 200 mil por ano, não ser um ex-escravo e nem ter sido condenado por algum outro crime. Então, a criação da Guarda Municipal, ela foi temporária, até que fosse vigorada e tivesse mais uma organização lá da Guarda Nacional. Então, quando foi aprovada a lei lá de 6 de julho, já havia um projeto de lei para se instituir a Guarda Nacional. Então, no distrito de cada juiz de paz, os guardas deveriam formar unidades de 25 a 50 homens, e a função mais importante desses guardas civis era vigiar a população, relatando ao juiz de paz sobre as ocorrências feitas. Então, assim, estava lá em um distrito, a polícia civil fez uma ocorrência, então ela deveria comunicar o seu juiz de paz do mesmo distrito sobre aquela ocorrência. Então, tendo como função, a missão deles era manter a segurança pública e prender os malfeitores. Então, as autoridades da regência, o qual estava no poder naquela época, a regência trina provisória, eles estavam cientes do risco que implicava a criação de uma força armada capaz de agir por conta própria ou até mesmo voltar-se contra eles. Ou seja, eles sabiam que os guardas, quando ele armasse, poderiam muito bem eles agir por conta própria ou voltar contra o governo. Então, o governo ele tinha muito esse receio, sabe, de armar um grande número e ocorrer isso. Porém, havia um regulamento que foi feito lá de 14 de junho, estipulava que a Guarda Municipal só poderia pegar em armas caso se estivesse autorizada pelos seus comandantes. Em 10 de outubro de 1881, teve uma lei que foi aprovada e passou a se chamar inicialmente Corpo de Guardas Municipais Permanentes,
onde os soldados eram informalmente chamados de permanentes, porém, em 1866, houve uma mudança e eles passaram a se chamar Corpo Militar da Polícia da Corte, e a partir de 1920, eles receberam uma designação formal, passando a se chamar Polícia Militar. E pelas instruções de novembro de 1831, as patrulhas da Polícia Militar cumpriram com o seu dever sem exceção de pessoa alguma, sendo com todos prudentes, circunspectos, guardando aquela civilidade e respeito devido aos direitos do cidadão. Porém, também eles estavam autorizados a usar uma força necessária caso na abordagem fosse resistido ser preso, caso a pessoa fosse resistisse a ser preso, ou ser apalpado, ou até mesmo observado. Se isso viesse a acontecer, eles poderiam sim usar uma força necessária, caso contrário, não, deveriam agir prudentemente. O autor Thomas, eu peguei agora esses trechos aqui do livro, que ele fala lá que em 1831 a polícia militar ela assumiu a tarefa desagradável e incômoda, ora enfadonha, ora arriscada, de repressão urbana. Era um instrumento de coerção da autoridade do Estado em uma sociedade escravocrata, que se mantinha unida pela ameaça e pela realidade da dominação física da maioria pela minoria. Então, a experiência da Guarda Municipal Civil demonstrou que as classes abastadas não estavam dispostas ou eram incapazes de garantir para si próprias proteção e ordem do nível de coerência e competência profissional requerido pelo Rio de Janeiro, lá da década de 1830. A polícia militar, ela sempre teve subordinada ao ministro da Justiça e seus sucessores. Então, desde o início, então, ela se distinguia do exército. Porém, lá no século XIX, era comum oficiais do exército também ajudar as polícias militares. Então, eles acabavam prestando alguns serviços ali. O uniforme deles eram diferenciados, porém, as patentes, os títulos, os status e o espírito da corporação eram semelhantes dos militares e dos exércitos. E o termo polícia acabou se tornando parte da designação formal da corporação, mas nunca houve policiais na organização. Então, houve soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitões, majores e coronéis. Bom, pessoal, minha apresentação é isso, tentei fazer o mais rápido possível, porque não tinha só a minha parte para apresentar, mas sim dos meus colegas, e ficaria uma apresentação muito extensa. Reforçando o que o professor Bruno e que a professora Edna já disse, né, para vocês lerem o livro, porque certeza que eu deixei alguma coisa passar e acabei não falando. Então, com a leitura pode ser que fique algo mais claro e fica melhor para entendimento de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente!